Um milionário cego pediu que descrevessem como ela era. Criou sua imagem na mente dia após dia. Quando recuperou a visão, ficou sem palavras. Ela era ainda mais linda do que ele jamais imaginou. O som dos carros na Avenida Paulista chegava abafado até o 40º andar do edifício comercial mais luxuoso da região. Eduardo Santana estava sentado em sua poltrona de couro italiano, os dedos tamborilando levemente sobre o braço, enquanto ouvia o relatório mensal de sua empresa. Os números do terceiro trimestre superaram as expectativas, Sr. Santana, disse Carlos, seu assistente pessoal, há mais de uma década. O investimento nas startups de tecnologia rendeu 340% acima do previsto. Eduardo assentiu, um leve sorriso tocando seus lábios. Aos 35 anos, mesmo cego, continuava sendo um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Sua mente aguçada compensava a ausência da visão, transformando cada conversa, cada reunião, em uma sinfonia de vozes, tons e intenções que ele decifrava com precisão cirúrgica. Excelente trabalho, Carlos. E quanto ao projeto da nova filial em Campinas? Está andando conforme o cronograma. A arquiteta responsável enviou os últimos ajustes ontem. Posso imprimi-los em braille se o senhor desejar revisar. Não será necessário por enquanto. Eduardo se levantou, caminhando até onde sabia que ficava a janela panorâmica. Mesmo sem enxergar, sentia a presença do vidro, o calor tênue do sol da tarde. Carlos, preciso conversar sobre um assunto pessoal. O assistente aguardou em silêncio. Conhecia Eduardo o suficiente para saber quando ele estava prestes a tomar uma decisão importante. Dr. Mendes ligou ontem. Há uma nova técnica experimental nos Estados Unidos, uma cirurgia que pode me devolver a visão. Carlos engoliu em seco. Sabia o quanto seu patrão havia lutado contra a depressão nos primeiros anos após o acidente. O carro descontrolado que invadiu a calçada de Ipanema não apenas tirou sua visão, mas quase levou sua vontade de viver. É uma boa notícia, senhor. É arriscada. E cara, mas não é isso que me preocupa. Eduardo voltou-se na direção da voz de Carlos. Eu me acostumei com este mundo, Carlos. Criei uma rotina, uma forma de viver. Tenho medo de não ser mais o mesmo homem. O senhor sempre será o mesmo homem, com ou sem visão. Eduardo sorriu genuinamente desta vez. Obrigado. Agora, sobre outro assunto. Dr. Mendes sugeriu que eu tenha acompanhamento médico mais próximo durante os exames preparatórios. Recomendam uma enfermeira especializada em cuidados domiciliares. Já contactei a melhor agência da cidade. Eles enviarão 3 candidatas amanhã de manhã. Perfeito. Eduardo retornou à sua poltrona. E Carlos? Sim, senhor. Obrigado. Por tudo. Quando ficou sozinho, Eduardo permitiu-se um momento de vulnerabilidade. 5 anos de escuridão lhe ensinaram a valorizar sons, texturas, aromas. O mundo se tornou uma experiência tátil rica e complexa, mas havia algo que sentia falta todos os dias. Rostos. Não conseguia mais lembrar como era ver o sorriso de alguém, a expressão nos olhos de uma pessoa querida. A campainha do interfone interrompeu seus pensamentos. Senhor Eduardo, sua jantar está pronto, anunciou Rosa, sua governanta há 15 anos. Já vou, Rosa, obrigado. Enquanto caminhava pelo corredor que conhecia de cor, Eduardo se perguntou se realmente queria recuperar a visão. O mundo das trevas se tornara previsível, controlável. Mas a possibilidade de ver novamente despertava uma esperança que pensava ter enterrado para sempre. Na manhã seguinte, Eduardo estava mais ansioso do que gostaria de admitir. Havia dormido mal, seus sonhos povoados por memórias distorcidas de cores e formas que talvez não existissem mais em sua mente da forma como realmente eram. A primeira candidata chegou, senhor, anunciou Carlos através do interfone. Mande-a subir. A primeira candidata, Sônia, tinha voz áspera e falar direto demais. A segunda, Cláudia, parecia competente, mas Eduardo percebeu uma impaciência sutil em seus movimentos. Quando a terceira candidata chegou, algo mudou. Boa tarde, senhor Santana. Meu nome é Joana Oliveira. A voz era diferente. Havia uma musicalidade natural nela. Uma suavidade que pareceu envolver a sala como um abraço quente. Eduardo sentiu-se imediatamente à vontade, algo que raramente acontecia com estranhos. Por favor, sente-se, Joana. Carlos me passou seu currículo, muito impressionante.
Obrigada. Trabalhei com pacientes com deficiência visual nos últimos 8 anos. Comecei ainda na faculdade como voluntária no Instituto Benjamin Constant. Eduardo notou que ela não usou a palavra cegos, mas pacientes com deficiência visual. Pequenos detalhes que revelavam sensibilidade e profissionalismo. Fale-me sobre sua experiência com preparação para cirurgias. Durante os próximos 20 minutos, Joana demonstrou conhecimento técnico sólido e uma empatia genuína. Sua voz nunca perdeu a doçura, mesmo ao discutir procedimentos médicos complexos. Senhorita Joana, disse Eduardo quando a entrevista chegava ao fim, você seria capaz de começar amanhã mesmo? Certamente, Sr. Santana. Após ela sair, Carlos voltou ao escritório. E então, qual das 3? A Joana, definitivamente a Joana. Uma ótima escolha. Ela tem as melhores referências das 3. Carlos, Eduardo hesitou por um momento. Como ela é? Fisicamente, quero dizer. Carlos pareceu surpreso pela pergunta. Eduardo nunca demonstrara interesse na aparência de funcionários. Bem, ela é bonita, eu diria. Cabelos castanhos, altura média. Parece cuidar bem de si. Usa um sorriso muito genuíno. Olhos. Castanhos também, eu acho. Muito expressivos. Eduardo assentiu tentando formar uma imagem mental. Não sabia por quê, mas sentiu-se curioso de uma forma que não experimentava há anos. No dia seguinte, Joana chegou pontualmente às 8 da manhã. Eduardo a ouviu conversando com Rosa na cozinha, suas risadas se misturando em uma harmonia agradável. Bom dia, Sr. Eduardo, cumprimentou Joana ao entrar no escritório. Trouxe alguns materiais sobre a cirurgia que o senhor vai realizar. Posso ler para o senhor ou prefere que eu grave em áudio? Leia, por favor, gosto da sua voz. Joana começou a ler o relatório médico, mas Eduardo se encontrava mais concentrado na cadência de sua fala do que no conteúdo técnico. Havia algo hipnótico na forma como ela pronunciava as palavras, uma musicalidade natural que o tranquilizava. Senhor Eduardo, o senhor está acompanhando? Desculpe, Joana, estava pensando. Continue, por favor. Quando Rosa entrou com o café da manhã, Eduardo aproveitou a oportunidade. Rosa, você poderia mostrar as instalações para Joana, para que ela se familiarize com a casa? Claro, querido. Joana, venha comigo. Sozinho novamente, Eduardo se deu conta de que pela primeira vez em anos, estava genuinamente curioso sobre a aparência de alguém. A voz de Joana criava expectativas, despertava uma curiosidade que pensava ter perdido junto com a visão. Não sabia ainda, mas aquela seria a primeira de muitas perguntas que faria sobre Joana Oliveira. 2 semanas haviam se passado desde que Joana começou a trabalhar com Eduardo. A rotina da casa havia mudado de forma sutil, mas perceptível. Eduardo notava que acordava mais cedo, ansioso para começar o dia e ouvir novamente aquela voz que se tornara a trilha sonora de suas manhãs. Os exames de sangue chegaram, Sr. Eduardo, disse Joana, entrando no escritório com o som familiar de papéis sendo organizados. Dr. Mendes ficou muito satisfeito com os resultados. Tudo indica que o senhor está em condições ideais para a cirurgia. Excelente notícia. Eduardo sorriu, girando a cadeira em direção à voz dela. E quando seria a data provável? Ele quer fazer mais alguns exames na próxima semana. Se tudo correr bem, poderíamos viajar para Houston no final do mês. Eduardo sentiu um frio no estômago. A perspectiva da cirurgia se tornava mais real a cada dia, trazendo consigo uma mistura de expectativa e terror que preferia não analisar muito profundamente. Joana, você me acompanharia até lá? Se o senhor desejar, claro. Já conversei com o Dr. Mendes sobre isso. Seria importante ter acompanhamento especializado durante todo o processo. Mais tarde naquele dia, Eduardo ouviu Joana conversando com o Dr. Mendes no telefone sobre os detalhes da viagem. Estava no quarto ao lado, mas não conseguiu evitar prestar atenção à conversa. Sim, doutor, ele está bem mais tranquilo agora. Não tem demonstrado ansiedade excessiva. Sim, eu também acho que a presença de alguém familiar será fundamental. Quando ela desligou, Eduardo chamou. Joana, pode vir aqui um momento? Claro. Ela entrou no escritório e Eduardo percebeu pelo som dos passos que usava sapatos baixos, provavelmente tênis. Gostava desse detalhe. Mostrava que ela priorizava o conforto para cuidar melhor dele. Obrigado por estar organizando tudo com tanto cuidado. É meu trabalho, Sr. Eduardo, mas também é
Prazer pessoal cuidar do senhor. Havia algo na forma como ela disse isso que fez o coração de Eduardo acelerar ligeiramente. Naquela tarde, Carlos veio para a reunião semanal de negócios. Quando terminaram, Eduardo decidiu fazer perguntas que vinham crescendo em sua mente. Carlos, você tem conversado com Joana regularmente? Sim, claro. Ela sempre me atualiza sobre seus cuidados médicos quando necessário. Por quê? Ela parece feliz aqui? Carlos riu baixinho. Essa é uma pergunta interessante, chefe. Sim, ela parece muito à vontade. Rosa adora ela, inclusive. Ontem eu as vi rindo juntas na cozinha enquanto preparavam seu chá da tarde. Como ela fica quando ri? A pergunta saiu antes que Eduardo pudesse se censurar. Carlos ficou em silêncio por um momento. Bem, ela fica ainda mais bonita, eu diria. Os olhos dela brilham e ela tem uma forma muito natural de sorrir. Não é forçado, sabe? Ela usa maquiagem? Pouca. Batom discreto, às vezes um leve rímel, nada exagerado. Por que essas perguntas, Eduardo? Eduardo hesitou. Como explicar que estava construindo uma imagem mental de Joana através dos fragmentos que conseguia coletar? Curiosidade apenas. Quando se convive tanto com alguém, é natural querer conhecer melhor a pessoa. Naquela noite, durante o jantar, Eduardo aproveitou que Rosa estava servindo a sobremesa para fazer mais perguntas. Rosa, você e Joana se deram bem desde o início? Ah, querido, ela é um anjo, tão educada, tão carinhosa, que ainda me ajuda na cozinha quando tem tempo livre. Como assim, carinhosa? Ela sempre pergunta como estou, se preciso de ajuda com alguma coisa. Ontem mesmo me trouxe um remédio para a dor nas costas. Disse que notou que eu estava andando meio torta. Rosa riu. E ela tem umas mãos tão delicadas, sabe? Quando ajuda a arrumar as coisas, faz tudo com tanto cuidado. Mãos delicadas, finas, bem cuidadas, unhas sempre limpinhas, cortadas na medida certa. Mãos de quem cuida bem de si, mas que não tem medo de trabalhar. Eduardo armazenava cada detalhe como peças de um quebra-cabeça que tentava montar em sua mente. O final de semana trouxe uma rotina diferente. Joana não trabalhava aos sábados e domingos, mas havia deixado claro que Eduardo poderia chamá-la, se precisasse de alguma coisa. Durante sua ausência, Eduardo se deu conta de como a casa parecia mais silenciosa, como se faltasse alguma energia vital. No sábado pela manhã, seu amigo Ricardo veio visitá-lo. Empresário como Eduardo, Ricardo era uma das poucas pessoas com quem ele mantinha contato próximo desde o acidente. Você está com uma aparência melhor, comentou Ricardo enquanto tomavam café na varanda, mais animado. Talvez seja a perspectiva da cirurgia, ou talvez seja a nova enfermeira que Carlos mencionou. Eduardo quase engasgou com o café. Carlos mencionou Joana? Relaxa, não foi nada comprometedor. Ele só disse que você finalmente aceitou ter ajuda profissional em casa. Fiquei curioso. Ela é muito competente. Só competente? Ricardo riu. Carlos disse que ela é linda. O coração de Eduardo disparou. Ele disse isso? Não exatamente. Mas quando mencionei que estava imaginando como seria essa enfermeira, ele ficou meio sem jeito e disse: é melhor você ver pessoalmente. Para mim, isso é Carlos dizendo que ela é bonita sem querer falar demais. Eduardo tentou manter a voz casual. E o que mais ele disse? Que ela tem uma forma muito doce de falar com você, e que Rosa a adora, o que já é uma referência e tanto. Você sabe como Rosa é criteriosa com pessoas novas na casa. Depois que Ricardo foi embora, Eduardo não conseguiu parar de pensar. A imagem mental de Joana estava se tornando mais vívida a cada conversa, a cada descrição fragmentada que recebia. Na segunda-feira, quando Joana voltou, Eduardo sentiu um alívio que tentou disfarçar. Bom dia, Sr. Eduardo. Como passou o fim de semana? Bem, senti sua falta, quero dizer, senti falta do nosso cronograma de medicamentos. Joana riu e Eduardo registrou mentalmente o som. Cristalino, genuíno, musical. O senhor é péssimo para mentir, mas fico feliz que minha ausência tenha sido notada. Durante a tarde, enquanto Joana organizava seus medicamentos, Eduardo ouviu uma conversa entre ela e o entregador de flores que Rosa havia encomendado para decorar a sala. Nossa, que arranjo bonito! Exclamou Joana. Essas orquídeas são lindas. A senhora tem bom gosto, respondeu o entregador. Não é toda mulher bonita que aprecia flores com essa delicadeza. Eduardo prestou atenção redobrada.
Obrigada pelo elogio, disse Joana visivelmente tímida. Eu sempre gostei de flores. Minha mãe tinha um jardim maravilhoso em Minas. A senhora é de Minas? Imaginei pelo sotaque delicado. As mineiras têm essa elegância natural. Quando o entregador foi embora, Eduardo chamou Joana. Você é de Minas Gerais? Sou sim, de uma cidade pequena perto de Belo Horizonte. Vim para São Paulo fazer faculdade e acabei ficando. Sente falta de lá? Às vezes, principalmente da tranquilidade e do jardim da minha mãe. Sua voz ficou nostálgica. Ela sempre dizia que eu herdei dela o amor pelas plantas. Você gosta de jardinagem? Adoro. Tenho algumas plantas no meu apartamento. Nada muito elaborado, mas cuido delas como se fossem filhas. Eduardo sorriu, imaginando Joana cuidando de plantas com a mesma delicadeza que demonstrava em tudo o que fazia. A imagem mental dela estava ficando mais completa. Cabelos castanhos, olhos expressivos, mãos delicadas, sorriso genuíno, altura média. E agora essa conexão com a natureza que a tornava ainda mais atrativa em sua imaginação. Não sabia ainda, mas estava se apaixonando por uma mulher que conhecia apenas através das palavras dos outros e da música de sua voz. A terceira semana de convivência trouxe uma familiaridade que Eduardo não esperava. Joana havia desenvolvido uma rotina natural na casa, antecipando suas necessidades sem ser invasiva, criando um ambiente de conforto que ele não sentia há anos. Doutor Mendes confirmou nossa viagem para Houston, disse Joana numa quinta-feira chuvosa, enquanto o som da chuva criava uma atmosfera acolhedora no escritório. Voaremos na próxima terça-feira. Já reservei os quartos no hotel próximo ao hospital. Quartos, no plural? Claro, Sr. Eduardo. O senhor terá sua privacidade, mas ficarei no quarto ao lado para qualquer emergência. Eduardo assentiu, mas uma parte dele desejou que ela tivesse sugerido um arranjo diferente. O pensamento o surpreendeu. Quando foi a última vez que se sentiu atraído por alguém dessa forma? Naquela tarde, um evento inesperado mudou a dinâmica entre eles. Eduardo estava em sua sala de estar, quando ouviu um ruído alto vindo da cozinha, seguido de um gemido abafado de dor. Joana, está tudo bem? Silêncio. Eduardo levantou-se imediatamente usando sua bengala para navegar até a cozinha. Encontrou Joana sentada no chão, segurando o tornozelo. Escorreguei em uma poça d'água. Que coisa mais boba, murmurou ela, visivelmente constrangida. Eduardo ajoelhou-se ao lado dela, suas mãos encontrando instintivamente o braço de Joana para oferecer apoio. Deixe-me ajudar. Consegue ficar em pé? Quando Joana segurou sua mão para se levantar, Eduardo sentiu a pele macia e delicada que Rosa havia descrito. Mas foi mais que isso. Havia uma corrente elétrica no toque, uma conexão que o fez querer prolongar o contato. Consegue apoiar o peso no pé? Acho que sim. Deve ter sido apenas uma torção leve. Eduardo a ajudou a caminhar até o sofá da sala, seu braço naturalmente envolvendo a cintura dela para dar suporte. Joana era menor que ele havia imaginado. Sua cabeça ficava na altura do seu ombro e ela tinha uma fragrância sutil de lavanda misturada com algo doce que não conseguia identificar. Vou buscar gelo, disse Eduardo. Senhor Eduardo, eu que deveria estar cuidando do senhor, não o contrário. Hoje os papéis se inverteram. Ele sorriu. Rosa saiu para fazer compras. Então sou eu quem vai cuidar de você. Enquanto aplicava a compressa de gelo no tornozelo de Joana, Eduardo percebeu que suas mãos tremiam ligeiramente. Não era apenas nervosismo, era proximidade física com alguém por quem se sentia atraído pela primeira vez em anos. Obrigada, disse Joana suavemente. O senhor tem mãos muito cuidadosas. Aprendi a ser cuidadoso por necessidade. Não é só isso. Tem algo natural no jeito como o senhor toca as coisas. Delicado, mas seguro. Eduardo sentiu o rosto esquentar. Joana, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você tem alguém especial? O silêncio se estendeu por alguns segundos antes dela responder. Não. Tive um relacionamento sério há 2 anos, mas não deu certo. E você? Também não. Desde o acidente me isolei muito. Achava que seria impossível alguém se interessar por um homem que vive no escuro. Senhor Eduardo. A voz de Joana ficou mais baixa, mais íntima. O senhor não vive no escuro. O senhor vive em uma dimensão diferente, mas cheia de luz própria. Eduardo sentiu o peito apertar.
Ninguém nunca havia descrito sua condição dessa forma. Como assim? O senhor percebe coisas que pessoas com visão ignoram. O tom exato da voz de alguém, a sinceridade por trás das palavras, a energia que uma pessoa traz para o ambiente. Isso é uma forma de ver, mesmo sem enxergar. Eduardo permaneceu em silêncio, processando as palavras. Posso confessar algo? Continuou Joana. Por favor. Eu nunca me senti tão confortável trabalhando para alguém. Há algo no Senhor que me faz sentir segura, valorizada. Joana, desculpe, talvez eu tenha falado demais. Não. Eduardo encontrou a mão dela no escuro, entrelaçando os dedos. Eu sinto o mesmo. Há algo especial acontecendo aqui, não é? Joana apertou a mão dele em resposta, e pela primeira vez em 5 anos, Eduardo se sentiu completo. Os dias que antecederam a viagem para Houston passaram em uma velocidade surreal. Eduardo se encontrava dividido entre a ansiedade pela cirurgia e uma nova emoção que não ousava nomear completamente. Estava se apaixonando por Joana. Senhor Eduardo, precisamos conversar sobre algumas coisas práticas, disse Joana na manhã de sábado, 3 dias antes da viagem. Dr. Mendes me passou uma lista de cuidados pós-operatórios. Eles estavam na sala de estar, e Eduardo notou que Joana havia se sentado mais próxima dele no sofá desde o incidente na cozinha. Pequenos gestos, suas mãos se encontrando ao acaso, quando ela lhe entregava medicamentos, o tempo extra que ela demorava para arrumar seus papéis, sugeriam que os sentimentos não eram unilaterais. Fale-me sobre os cuidados. Bem, a cirurgia é delicada. Nos primeiros dias, o senhor precisará manter os olhos vendados. Depois, quando as vendas forem retiradas, Joana hesitou. Sim, a volta da visão será gradual. Primeiro luzes e sombras, depois contornos, e só então imagens nítidas. Pode levar algumas semanas até que tudo fique totalmente claro. Eduardo assentiu, tentando imaginar como seria esse processo. Joana, posso fazer uma pergunta que pode parecer estranha? Pode. Quando eu recuperar a visão, uma das primeiras coisas que quero ver é seu rosto, mas tenho medo de que a realidade não corresponda à imagem que criei na minha mente. Joana ficou em silêncio por um momento. Eduardo podia sentir a tensão no ar. E se corresponder? E se for ainda melhor do que o senhor imaginou? Seria possível? Dr. Mendes me contou que muitas vezes, quando pacientes recuperam a visão depois de anos, eles ficam sobrecarregados com a quantidade de informação visual. Cores, texturas, expressões, tudo ao mesmo tempo. Isso me assusta. Joana moveu-se no sofá e Eduardo sentiu a mão dela encontrar a sua. Eu estarei lá, para qualquer coisa que o senhor precise. Naquela tarde, Rosa organizava as malas de Eduardo quando fez um comentário que o deixou pensativo. Nunca vi a Joana tão cuidadosa com nada como está sendo com sua viagem, querido. Ela checou a lista de medicamentos 5 vezes, ligou para o hotel 3 vezes para confirmar detalhes do quarto e ainda pediu para eu explicar todos os seus hábitos alimentares. Ela sempre foi muito profissional. Ah, Eduardo, Rosa riu. Isso não é só profissionalismo. A menina gosta do senhor. O coração de Eduardo acelerou. Rosa, pode fingir que não percebe, mas uma mulher reconhece outra apaixonada. E a Joana está assim. No domingo, último dia antes da viagem, Eduardo tomou uma decisão. Pediu para Carlos organizar um jantar especial em casa. Não muito formal, mas diferente da rotina habitual. Para que a ocasião? Perguntou Carlos. Quero agradecer Joana por todo o cuidado. Quando chegou a hora do jantar, Eduardo estava mais nervoso do que gostaria de admitir. Havia pedido para Rosa preparar o prato favorito que Joana havia mencionado, lasanha de berinjela, e escolheu um vinho especial de sua coleção. Senhor Eduardo, que surpresa maravilhosa! Exclamou Joana ao entrar na sala de jantar e ver a mesa posta com velas e flores. Queria agradecer você por tudo. Não apenas o cuidado profissional, mas por ter trazido algo especial para a minha vida. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente entre eles. Eduardo contou sobre sua infância, seus sonhos antes do acidente, seus medos sobre a cirurgia. Joana compartilhou histórias de sua família em Minas, seus planos para o futuro, sua paixão pela enfermagem. Joana, disse Eduardo quando terminaram a sobremesa, preciso confessar algo. Estou ouvindo.
Eu passei anos acreditando que minha vida emocional havia terminado junto com minha visão. Mas você me fez perceber que ainda sou capaz de sentir coisas que pensei ter perdido para sempre. Joana permaneceu em silêncio, mas Eduardo podia ouvir sua respiração mais rápida. Eu não sei como será quando eu puder ver novamente. Não sei se ainda serei o mesmo homem, mas sei que quero você ao meu lado durante essa jornada. Eduardo, ela disse suavemente, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Eu também sinto algo especial, algo que vai muito além do trabalho. Eduardo estendeu a mão através da mesa, encontrando a dela. Então vamos descobrir juntos o que o futuro nos reserva. Na manhã seguinte, eles embarcariam para Houston, onde Eduardo descobriria se a mulher por quem se apaixonara, através de palavras, seria tão bela quanto imaginava, ou ainda mais bonita do que seus sonhos mais ousados. O voo para Houston foi uma experiência agridoce para Eduardo. Sentado ao lado de Joana na primeira classe, ele se sentia dividido entre a ansiedade crescente pela cirurgia e uma intimidade nova com a mulher que se tornara muito mais que sua enfermeira. Senhor Eduardo, o senhor está bem? Perguntou Joana quando percebeu que ele apertava o braço da poltrona durante a decolagem. Não é o voo que me assusta, confessou ele. É o que vem depois. Joana cobriu a mão dele com a sua, um gesto que se tornara natural entre eles nos últimos dias. Dr. Mendes me disse que o Dr. Richardson é o melhor cirurgião especialista nesse tipo de procedimento em todo o mundo. O senhor está nas melhores mãos possíveis. E as suas? Eduardo sorriu, virando a palma da mão para cima para entrelaçar os dedos com os dela. Durante o voo, Joana leu para ele artigos sobre Houston, descreveu as nuvens que via pela janela e contou histórias de sua infância para distraí-lo. Eduardo se pegou prestando mais atenção ao timbre de sua voz do que ao conteúdo das palavras, como se estivesse tentando memorizar cada nuance para o caso de algo dar errado na cirurgia. Joana, disse ele durante o lanche, você pode me descrever como você está vestida hoje? A pergunta a pegou de surpresa. Por que quer saber? Quero tentar imaginar você. Criei uma imagem mental, mas gostaria de mais detalhes. Joana ficou em silêncio por um momento. Estou usando uma blusa azul marinho, calça jeans escura e uma jaqueta de couro preta. Sapatos baixos marrons. E prendi o cabelo com uma presilha simples. Azul marinho fica bem em você? Rosa sempre diz que sim. Ela diz que combina com meus olhos. Fale-me dos seus olhos. Eduardo, Joana hesitou. Por favor. Eles são castanhos, como Carlos disse, mas não é um castanho comum. Minha mãe sempre dizia que são cor de mel no sol. Tem pequenos pontinhos dourados. Eduardo sorriu, acrescentando mais um detalhe precioso à imagem mental que vinha construindo. Chegaram ao hotel no final da tarde. Eduardo percebeu pela acústica diferente dos corredores, pelo cheiro de produtos de limpeza industriais e pelo barulho distante de elevadores, que era um hotel grande e moderno. Nossos quartos ficam no 15º andar, explicou Joana enquanto subiam no elevador. São adjacentes, com uma porta de comunicação interna que pode ficar destrancada se o senhor preferir. Prefiro, respondeu Eduardo imediatamente. Quando chegaram ao quarto dele, Joana fez uma descrição detalhada do espaço. Cama king size do lado direito quando entramos. Janela panorâmica com vista para o centro médico, escrivaninha embaixo da janela, banheiro à esquerda da entrada. Meu quarto tem exatamente o mesmo layout. Eduardo assentiu, já mapeando mentalmente o espaço. A consulta com o Dr. Richardson é amanhã às 9 da manhã, continuou Joana. Ele quer fazer os últimos exames e explicar o procedimento em detalhes. Naquela noite, durante o jantar no restaurante do hotel, Eduardo estava visivelmente tenso. Eduardo, disse Joana suavemente, o que mais te preocupa sobre a cirurgia? E se der errado? E se eu ficar em uma situação pior do que estou agora? E se der certo? E se amanhã à noite o senhor estiver dando os primeiros passos para ver o mundo novamente? Eduardo pegou a mão dela por cima da mesa. Joana, se algo der errado, nada vai dar errado. Mas se der, eu quero que você saiba que estes últimos meses foram os melhores da minha vida desde o acidente. Você me fez lembrar como é sentir-se vivo. Eduardo, a voz dela estava embargada. Não fale como se fosse uma despedida. Amanhã será um novo começo para nós dois.
para nós dois. Sim, ela apertou a mão dele, porque eu também quero estar aqui quando o senhor abrir os olhos e ver o mundo novamente. A manhã da cirurgia amanheceu nublada em Houston. Eduardo acordou antes do alarme, os nervos à flor da pele. Ouviu Joana se movimentando no quarto ao lado através da porta entreaberta, sons suaves de quem estava se preparando com cuidado. Bom dia, disse ela, entrando em seu quarto com uma xícara de café. Como dormiu? Muito pouco, admitiu Eduardo. Fiquei pensando em tudo o que pode acontecer hoje. Dr. Richardson explicou ontem que o procedimento em si dura cerca de 3 horas. Vou ficar na sala de espera o tempo todo. Eduardo se levantou e caminhou até onde sabia que ela estava. Estendeu as mãos encontrando o rosto dela pela primeira vez. Posso? Perguntou suavemente. Joana assentiu, e Eduardo delicadamente tocou seu rosto. Começou pela testa, descendo pelas sobrancelhas, contornando os olhos, as maçãs do rosto, o nariz, os lábios. Cada toque confirmava e expandia a imagem mental que havia criado. Pele macia, traços delicados, proporções harmoniosas. Você é exatamente como imaginei, murmurou ele, mas ao mesmo tempo diferente, melhor. Joana cobriu as mãos dele com as suas. Eduardo, eu preciso te dizer algo antes da cirurgia. O quê? Eu me apaixonei por você. Não como paciente, mas como homem. E independente do resultado hoje, isso não vai mudar. Eduardo sentiu o coração acelerar. Inclinou-se e beijou-a suavemente, um beijo terno e cheio de promessas. Eu também te amo, Joana. Mais do que imaginei ser possível amar alguém. No hospital, Dr. Richardson fez as últimas verificações. Era um homem de voz grave e confiante que inspirava segurança. Eduardo, a cirurgia é complexa, mas você é um candidato ideal. Vamos implantar as lentes artificiais e reconectar os nervos ópticos danificados. Se tudo correr como esperamos, você começará a ter percepção de luz já nos primeiros dias. E visão completa? Isso será gradual. Primeiro luzes e sombras, depois contornos e, finalmente, imagens nítidas. Pode levar até 1 mês para a recuperação total. Eduardo assentiu, tentando manter a calma. Doutor, disse Joana, ele pode ter algum acompanhante quando as vendas forem retiradas pela primeira vez? Claro. Na verdade, é recomendado ter alguém familiar por perto durante esse momento. Quando chegou a hora de Eduardo ser levado para o centro cirúrgico, Joana segurou sua mão até o último momento possível. Estarei aqui quando você acordar, prometeu ela. Joana, Eduardo apertou a mão dela. Quando eu abrir os olhos, quero que você seja a primeira coisa que eu veja. As próximas 3 horas foram as mais longas da vida de Joana. Ela caminhou pelos corredores do hospital, bebeu café demais, ligou para Rosa e Carlos em São Paulo para dar atualizações e rezou como não fazia desde criança. Quando o Dr. Richardson finalmente apareceu na sala de espera, ainda usando o scrub cirúrgico, Joana se levantou imediatamente. A cirurgia foi um sucesso, anunciou ele com um sorriso. Melhor do que esperávamos. Os nervos responderam muito bem ao procedimento. Joana sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Quando posso vê-lo? Ele ainda está na recuperação anestésica, em algumas horas. Mas Joana, Dr. Richardson a chamou pelo nome, coisa que não havia feito antes. Prepare-se. Quando as vendas saírem em alguns dias, será um momento muito emocional para ambos. 3 dias depois, chegou o momento que Eduardo havia sonhado e temido em igual medida. As vendas seriam retiradas. Pronta? Perguntou o Dr. Richardson. Eduardo estava sentado na cadeira do consultório, Joana ao seu lado segurando sua mão. 5 anos de escuridão estavam prestes a acabar. Vou retirar as vendas lentamente. Lembre-se, a princípio será apenas luz. Não force a vista. Eduardo sentiu as mãos do médico trabalhando com cuidado. Primeiro uma camada, depois outra. E então, pela primeira vez em 5 anos, luz. Eu estou vendo, sussurrou Eduardo, lágrimas começando a escorrer. Estou vendo luz. Como se sente, né? Perguntou o Dr. Richardson. Sobrecarregado, mas é maravilhoso. Lentamente, contornos começaram a se formar. Eduardo conseguiu distinguir a silhueta de Joana ao seu lado. Joana? Ele virou a cabeça na direção dela. Estou aqui, respondeu ela, a voz embargada de emoção. E então, gradualmente, o rosto dela começou a ficar nítido. Eduardo segurou a respiração. Eduardo piscou várias vezes,
tentando focar a imagem que se formava à sua frente. Por 5 anos, havia construído uma imagem mental de Joana, baseada em descrições fragmentadas e na música de sua voz. Agora, pela primeira vez, podia vê-la com seus próprios olhos. O que viu o deixou completamente sem palavras. Joana estava sentada ao seu lado, os olhos castanhos cor de mel brilhando com lágrimas não derramadas, os cabelos castanhos caindo suavemente sobre os ombros, exatamente como havia imaginado. Mas havia algo que nenhuma descrição havia capturado: a luz especial em seu olhar, a expressão de ternura absoluta, a beleza que vinha não apenas dos traços físicos, mas de algo muito mais profundo. "Meu Deus", sussurrou Eduardo, sua voz embargada. Você é muito mais linda do que eu jamais imaginei." Joana sorriu através das lágrimas, e Eduardo sentiu como se estivesse vendo o nascer do sol pela primeira vez. "Como me vê?" perguntou ela suavemente. Eduardo estendeu a mão, tocando delicadamente o rosto dela, agora podendo ver cada movimento que fazia. "Perfeita", disse ele. "Absolutamente perfeita. Seus olhos, eles realmente são cor de mel no sol. E seu sorriso..." Eduardo parou, emocionado demais para continuar. Dr. Richardson, que observava a cena com satisfação profissional e humana, decidiu dar-lhes um momento a sós. "Vou deixá-los conversarem. Eduardo, lembre-se de não forçar muito a vista nos primeiros dias. Usem estes óculos escuros quando sair ao sol", disse, deixando o consultório discretamente. Eduardo não conseguia parar de olhar para Joana. Cada detalhe que havia imaginado estava ali, mas multiplicado por uma beleza real que superava qualquer fantasia. A forma como ela mordia levemente o lábio inferior quando ficava tímida, como seus olhos se iluminavam quando sorria, a delicadeza de seus movimentos. "Posso confessar algo?", disse Joana, pegando a mão dele. "Qualquer coisa. Eu estava com medo de que quando você me visse, ficaria desapontado, que a realidade não corresponderia ao que havia criado em sua mente." Eduardo segurou o rosto dela entre as mãos, olhando diretamente em seus olhos. "Joana, eu passei meses construindo uma imagem de você, baseada em palavras dos outros e nos sentimentos que você despertava em mim. Mas vê-la agora é como descobrir que existe algo ainda mais belo que os sonhos mais bonitos." Eles se beijaram ali no consultório médico, um beijo que selou não apenas o sucesso da cirurgia, mas o início de uma nova vida para ambos. Nos dias seguintes, em Houston, Eduardo se maravilhava com cada nova descoberta visual. Mas nada se comparava a poder ver as expressões de Joana, como seus olhos se enchiam de ternura quando o ajudava com os exercícios visuais, como seu rosto se iluminava quando ele contava sobre as cores que estava conseguindo distinguir melhor a cada dia. "Eduardo", disse Joana numa manhã enquanto tomavam café no hotel, "posso te fazer uma pergunta?" "Claro. Como é para você me ver agora, depois de ter se apaixonado por mim sem me ver?" Eduardo pensou cuidadosamente antes de responder. "É como se eu tivesse me apaixonado pela sua alma primeiro, e agora descobri que você também é linda por fora. Mas sabe o que é mais incrível? Ver você confirmou tudo o que eu sentia. A beleza que vejo em seu rosto é exatamente a mesma beleza que sentia em sua voz, em seu toque, em sua presença." Joana sorriu, os olhos marejados. "Então não mudou nada?" "Mudou sim." Eduardo segurou a mão dela sobre a mesa. "Agora eu te amo ainda mais, porque posso ver a mulher incrível por quem me apaixonei." 6 meses depois, Eduardo estava em sua varanda no penthouse da Avenida Paulista, contemplando o pôr do sol que pintava o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa. Depois de 5 anos de escuridão, cada entardecer era um espetáculo que o emocionava profundamente. Admitindo que tinha razão quando disse que as cores do fim de tarde são as mais bonitas, disse Joana, aproximando-se por trás e envolvendo-o em um abraço. "Você sempre teve razão sobre tantas coisas", respondeu Eduardo, virando-se para beijá-la. "Inclusive sobre nós." A vida havia mudado completamente desde o retorno de Houston. Eduardo não apenas recuperara a visão, ele havia descoberto uma nova forma de viver. Joana oficialmente não era mais sua enfermeira. Ela se tornara sua companheira em todos os sentidos. "Carlos ligou há pouco", disse Joana.
As reformas da casa de campo em Campos do Jordão estão quase prontas. Ótimo. Mal posso esperar para passar nossa lua de mel lá. Eduardo havia pedido Joana em casamento 2 semanas após retornarem ao Brasil, numa noite em que a lua cheia iluminava a cidade lá embaixo. Ver a expressão de felicidade e surpresa no rosto dela quando ele se ajoelhou foi um presente, que somente alguém que havia perdido e recuperado a visão poderia verdadeiramente apreciar. Eduardo, disse Joana, pegando algo de dentro de casa, chegou uma carta especial hoje. Era uma carta de doutor Richardson escrita à mão em papel timbrado do hospital. Pode ler para mim? Pediu Eduardo, que mesmo com a visão recuperada, ainda adorava ouvir a voz de Joana. Caro Eduardo e Joana, começou ela, raramente vejo uma recuperação tão completa e bela quanto a sua, Eduardo. Mas mais raro ainda é testemunhar uma história de amor que se desenvolve nas circunstâncias que vocês viveram. Vocês provaram que o verdadeiro amor não precisa de olhos para enxergar. Ele enxerga com o coração primeiro. Desejo a vocês toda a felicidade que merecem. Com admiração, Dr. Richardson. Eduardo sorriu, puxando Joana para mais perto. Sabe o que é engraçado? Disse ele. Durante todos aqueles anos no escuro, eu achava que estava vivendo uma vida pela metade. Mas agora percebo que estava apenas esperando você chegar para mostrar que eu podia viver plenamente, com ou sem visão. E eu descobri que posso me apaixonar pela alma de alguém antes mesmo de tocar em sua pele, respondeu Joana. Você me ensinou que o amor verdadeiro vê muito além do que os olhos podem captar. Enquanto observavam o último raio de sol desaparecer no horizonte, Eduardo refletiu sobre a jornada extraordinária que os havia levado até ali. Havia perdido a visão em um acidente terrível, mas ganhara algo infinitamente mais valioso. O amor de uma mulher que o amava por quem ele era, não pelo que ele podia ou não podia ver. Joana, disse ele suavemente, obrigado por me ensinar a ver com o coração primeiro. E obrigada a você por me mostrar que o amor mais bonito é aquele que cresce no escuro e floresce na luz. Eles permaneceram ali, abraçados, enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu. Eduardo podia ver cada uma delas agora, mas sabia que mesmo se voltasse a ficar cego, nunca esqueceria a visão mais bela de todas, o rosto da mulher que amava, iluminado pelo amor que compartilhavam. A história que começou com um milionário cego, pedindo para descreverem uma enfermeira, terminou com 2 corações que aprenderam que o verdadeiro amor sempre foi capaz de enxergar além das aparências, além das limitações, além de qualquer escuridão. E quando Eduardo olhava para Joana agora, via não apenas a mulher mais linda que já havia contemplado, mas a alma gêmea que havia encontrado seu caminho até ele através do som da voz mais doce que já ouvira.